Aqui embaixo você vai soltar que você tem uma rosca móvel. Segura ela, ó, e vai virar. Pronto, ó, tá vendo? Olha aqui por cima, ó. Essa rosca, ela é móvel. Mas a rosca é o suficiente para oferecer precisão? Não. Quem oferece precisão é os encaixes. Se eu pegar isso daqui, vamos falar, eu colocar, tirar fora esse parafuso, eu ponho uma chapa cega e faço um tijolo maciço. Se eu pegar e pôr só essa parte que tá aqui, ó, com aquele minúsculo que tem, eu vou fazer um tijolo uma altura menor, vamos dizer, ó. Então a rosca é longa assim, ó, mas ao mesmo tempo, ó, encostou no final, ó, travou, sozinha ela trava, travou, aí eu vou pôr esse pequeno, vou pegar um parafusinho curto, vou colocar no lugar e vou fazer o tijolo mais baixo, que vai dar semifundo. Ele é furado, mas ele não é vazado de um lado para o outro, ele é parcialmente furado. Tá? Então tudo isso, ó, é a sua criatividade. Você fez isso, ele chegou no final, você não precisa, aqui não existe nada excomunal de força, você encosta ele, tá vendo? Ligeiramente encostou, está o suficiente. Não precisa pôr a chave e ficar se matando, isso é besteira, porque aqui você não tem vibração, você não tem motor. Tá? Então nós temos agora um lado com o pistão alto, um lado com o pistão baixo. Eu podia estar fazendo um tijolo com um lado furado e outro não furado. Vamos pensar num momento que eu posso usar um tijolo que o furo não seja completo. Imagina que no vão de uma porta, tá? Eu ponho o molde de canaleta, mas eu não quero que o furo atravesse de um lado para o outro. Eu quero um parte de material maciço. Consequentemente, o que eu tenho? Um tijolo, uma canaleta lacrada. Tá? Ou que eu tenha um tijolo parcialmente lacrado aqui, para não descer todo o material por algum motivo óbvio que não vai se saber qual que é. Tá? O pessoal que fabrica lareira e churrasqueira, ele gosta do tijolo furado no corpo da churrasqueira, no corpo da lareira, porque ao aquecer, pega na placa refratária, e não é o tijolo que aguenta o calor, é a placa refratária, aquela placa branca. Mas mesmo assim vaza um pouco de calor para o tijolo. E ele cai dentro do buraco do tijolo, não aquecendo a parte externa da churrasqueira. Tá? Aqui, alguma dúvida? Não. Eu acho que essa máquina é a coisa mais simples que eu podia inventar. Essa aí é. Tá bom? E prática. E prática. Marco, eu vou te pedir para você agora uma limpeza total na máquina, remontar ela. Vamos montar junto contigo? Vamos só para ver como é que se diverte aqui? Bom, se nós vamos montar ela, eu vou até deixar com um lado do pistão posto, outro lado não posto. Quer um bico de água para chatear com água? Não há necessidade, nós vamos só fazer uma montagem para ele poder entender como é que monta ela. Filipão, vamos montar a máquina para o meu amigo. O que vem primeiro dentro da máquina? É a situação invertida. Essa não foi a última que saiu? Essa, acompanhando a questão do furo, tá vendo a marca? Né? A marca não está para o lado esquerdo? Sim. Para o lado esquerdo. Coloca ela, apoia, desce ela e ela vai lá embaixo. Depois, o garfo. Apoia para não prensar o dedo, encaixa em diagonal, vira, sobe, pega o pino grande, que é o que vai penetrar. Óbvio que ele deveria estar lubrificado, a máquina é nova, tem até tinta. Tá? Então nesse momento ele limpa ele com muito cuidado, mesmo depois de lavado, introduz uma pincelada de óleo para manter ele untado, para nunca trabalhar a seco. Se trabalhar a seco, o desgaste é muito grande. Só que tem um detalhe que eu vou mostrar para você antes dela ser montada. Todas as nossas máquinas trabalham com um sistema de buchas, para quando gastar essa bucha ser substituída. O nome dessa bucha chama Igus. É uma bucha que na verdade ela é fabricada na Alemanha. Então se você for olhar aqui nessa tampa que articula, você pode notar que aqui temos uma bucha. Sim. E essa bucha ela é móvel, ela é parcial, de um lado e do outro lado. Que material que é essa bucha? Essa bucha é vamos falar plástico, que é o mais fácil para você entender. Tecnil. É uma liga. Uma liga? Tá? E essa liga é anti-chama. E que permite trabalhar inclusive a seco.
Nós no Brasil ainda não temos know-how para ela, tá? Ela é feita na Alemanha, ela vem para o Brasil na situação de importada, tá? Mas o tempo de utilidade de uma bucha dessa é alguma coisa beirando 6 meses. Só que fica atento a um detalhe. Se a bucha dura 6 meses, a máquina deve durar 100 mil tijolos para substituir a mesa dela, a forma, que seria o chamado base de troca. Se você fabricar 1.500 por dia só, em 20 dias você fez 30 milheiros. Teoricamente, em 3 meses e meio, a máquina já está gasta e a bucha está nova ainda. Tá me entendendo? Então eu vou trocar a máquina sem trocar a bucha. Sem trocar a bucha. Só vai trocar a bucha numa condição, que pode trocar ela numa semana. Falta de limpeza, falta de higiene, falta de lubrificação. Aí sim, numa semana você perdeu. Então, Aqui nesse bico eu vou pôr a graxa ou óleo? aqui você vai pôr graxa, porque dentro desse corpo, se você passar a mão aqui, ó, você tem uma cinta para poder criar uma bolsa de graxa. No restante da máquina é óleo. Aonde tiver uma graxeira, mesmo montando com óleo, olha bem o que eu vou dizer para você, você passa o óleo para ficar e montar. Onde tiver uma graxeira, diz que você tem que injetar graxa. E quando é que você para de injetar graxa? Quando ela vaza. Ela vazou, isso aqui nem engraxar o molejo de um caminhão. Vazou, parou, acabou. Então, aonde ela tiver um ponto de graxa para você, é um ponto de lubrificação. Então, vamos agora continuar com a montagem da máquina. Tá? Essa peça não é a que vai entrar agora. Ele vai colocar o molejo central da máquina. Tá? Ele vai subir ela entra com uma certa pressão. Uma vez entrado, ele vai colocar o pino, vai levá-lo, vai bater no final, tá? Até ele centralizar do outro lado, porque a distância é longa, aí tem que chegar do outro lado, chegou, aí ele vai colocar do outro lado de lá a trava que garante que ele não fuja do lugar. Em seguida, o que nós vamos fazer aqui na máquina? Nós vamos colocar uma peça que tem que entrar nessa posição, a gaveta. Eu não posso pôr a tampa para depois pôr a gaveta, que ela não entra mais. Coloquei a gaveta com ela já limpa, lavada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tampa, vou encaixar na máquina, vou pegar novamente o pino, tá? Com ela encaixada, e vou injetar ele para dentro. Muita higiene no pino, lubrificação no pino, mesmo sabendo que depois eu vou injetar graxa aqui em cima, tá? Coloca-se o pino, de lá para cá, por quê? Qual o motivo de não ser daqui para lá? Dá uma olhada, você tem aqui uma posição e você tem aqui uma posição de pupila, não é isso? Se você pôr ele torcido assim, como é que você vai acertar a pupila? Não vai nunca. Então você procura mantê-lo no alinhamento e leva ele até com a pupila para ver se vai ser necessário você dar uma viradinha ou não. Está na posição, acabou de bater, você visualizou ela aqui, solta a pupila no lugar. Quando você soltar a pupila no lugar, tá? Ela penetrou, você é a hora de voltar a máquina na posição original. Como é que você volta à posição original? Você abre a tampa. Ao subir isso daqui agora, dá uma olhada. Está feita a máquina. Só que eu fiz o seguinte, dá uma olhada aqui. Eu deixei um pistão alto e um pistão baixo. Tá? Se eu for prensar um tijolo agora, ponha só uma pitadinha de terra aqui dentro. Pode pôr na gaveta. Pode pôr, não tem problema, põe junto à máquina. Olha o que vai acontecer agora com esse tijolo aqui. Pode pôr na panela. Eu vou fazer um tijolo que não existe, furado de um lado, maciço do outro. Só que para que isso, por que não existe? Porque quando ele, atenta a um detalhe, quando você tira essa pupilha, você deve trocar a tampa, tá? De preferência por uma tampa cega. Aonde você tem uma tampa cega? Aqui, ó. Isto é uma tampa cega. Isso é uma tampa que vai te permitir, certo? Fazer um tijolo, porque senão vai entrar um monte de terra aqui em cima. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar os dois pistões para poder fazer a coisa certa. Eu estava com a chave ali na mão agora.
soltamos aquele ali. Geralmente com uma chavinha de fenda fina a gente faz uma higienização aqui, ó. Essa daqui é grossa, mas até dá para brincar um pouquinho, tá? Pronto. Nessa altura você já vai rotacionar ele aqui, ó, sabendo que o parafuso aqui, ó, tá solto, ó. E óbvio que com uma chave Allen seria o procedimento correto. Coloca o menor, vamos comparar um com o outro, altura, olha. Tá? Coloca o mais baixo. Coloca o parafuso mais curto, não se esqueça que o original, o parafuso é mais comprido. Esse é um parafuso mais curto. Colocando o parafuso mais curto com a chave Allen para ganhar tempo, você aperta ele. E agora o que está faltando trocar nessa máquina? A tampa. Porque se eu quiser fazer um tijolo assim, só se isso tivesse lacrado de material, a não ser que eu enchesse de massa aqui. Tá? Eu quero manter o original. Quero manter o original. O que você faz? Você pode pegar até uma chapinha, colocar aqui dentro, lacrando isso daqui, um pedaço de madeira, e aí você faz ele com esse rebaixado aqui. Tá? Para esse caso, ele vai soltar agora uma chave 14 dessa tampa. Tá? Quando você achar que todo o ensinamento da máquina terminou, está começando. Tá? Ou seja, se você for discutir tecnicamente sobre a máquina, você tem muita coisa para falar aqui. Porque ele é uma máquina de criatividade. Então imagina que você colocasse um molde de madeira fazendo um desenho assim. O que você vai estampar? Um tijolo com esse desenho. E se o molde de madeira for embaixo, o que você vai estampar? Com esse desenho embaixo. Então, se é 100 ou 200 ou 300 tipos diferentes de tijolo que você vai fabricar, é 100% da sua criatividade. Você tem que entender o funcionamento da máquina. Então, essa história de vou treinar, vou fazer o treinamento da máquina, é indispensável. Porque uma fitinha de vídeo só não é o suficiente para poder ensinar. Ela ajuda e dá toda a noção que você tem, mas existem certas coisas que é pôr a mão na massa, fazer ao vivo. Tá? Ao mesmo tempo, esse parafuso que segura esse molde, ele também segura a placa que contém o mancal de apoio. Então, olha que o mancal está solto, ó, tá vendo? O mancal está soltinho. Uma outra coisa que eu vou dizer, sem acabar de soltar ela, é a seguinte, ó. Quando eu vier com ela aqui, ó, tem que entender o seguinte, esse mancal é onde a meia-lua encaixa em cima. Se eu afrouxar os parafusos, como eu estou fazendo aqui agora, e encaixar entre o mancal e a tampa, aqui um calço aqui de baixo, eu passo a ter um tijolo mais fino. Então, o dia que a sua máquina se desgastar e o tijolo passar de 62,5 mm para 65, entre a tampa e esse mancal, você põe uma chapinha de calço de 2,5 mm e ela compensa o desgaste da máquina. Entendeu? Porque é um alojamento. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, olha, ele vai explicar para você, nós vamos passar a colocar o rebaixado, é onde você acomoda o colo do parafuso para ele ficar semi-paralelo. Não pode colocar ao contrário, porque se colocar ao contrário, ó, tá? Então, ela tem lado aqui, tá? Ela tem um número aqui. Tem um número marcado, o número 14. Esse número fica para frente. Para a frente da máquina, ou seja, para a parte de cima, porque aqui em cima da máquina também tem um número, tá? 14, tá? Então, se você pôr ao contrário, ele não entra legal. Então, todo técnico, quando faz a pré-ajustagem da máquina, ele obrigatoriamente ponteia os parafusos, ele pode pontear todos, não tem problema nenhum. Pode pôr todos os parafusos, e vamos entender novamente como que ocorre aqui, olha, vamos lá. Calçar aqui, vale a pena? Bom, se eu calçar aqui, ele vai entrar mais e o tijolo vai ficar mais fino. Mas isso não é legal, porque ele vai penetrar muito, já tem um tanto de penetração. O bom é calçar aqui atrás, entre o mancal e a base superior dele. O tijolo cresceu 2 mm, porque a máquina gastou, normal. Calça 2 mm aqui. O tijolo cresceu 4 mm, calça 4 mm aqui. Eu quero fabricar um tijolo fino. Como imaginar que eu quisesse fabricar um tijolo, ao invés de 62,5, eu quisesse fabricar um tijolo com 42,5, 20 milímetros a menos. Qual é o recomendável que você tem?
Bom, primeiro que você pode pegar aqui embaixo, nesse molde, e calçar esse molde em 20 milímetros. Consequentemente, você tem um tijolo com 20 milímetros menor. Esse DC20 não dá, porque ele não consegue fazer a curva, o raio de curvatura de penetração. A opção é calçar aqui, entre o ferro e o alumínio, ou calçar fazendo com que o mancal ficasse mais alto, elevando o mancal. Aí você coloca um parafuso mais longo e um calço entre o mancal e a base da máquina. Então, se por um acaso você fosse fazer uma pastilha de 20 milímetros, 20, e o tijolo tem 62,5, você teria que colocar um calço de 42,5 para sobrar só 20. Aonde você ia colocar? Aqui em cima fica ruim, mais fácil colocar aqui embaixo. Tá? Então, vamos colocar a tampa no lugar. Nesse caso, ele vai pôr o mancal. Dá uma olhada aqui que é interessante. Lado menor, lado maior. Esse lado tem 10,5 cm, quase 11. Esse lado aqui, ó, tem 9,5. Por que ele tem? Porque é para garantir que ele trave melhor na frente, senão ele pode começar a empinar. Tá? Então, o lado menor fica para cima. Muitas vezes as pessoas não estão atentas a esse detalhe e ele acaba tendo um problema muito sério. Tá? Primeiro você põe uma arruela lisa, depois você põe uma arruela de pressão, depois você põe uma corda. Tá? Repetindo, do lado de cá. Primeiro você põe uma arruela lisa, depois você põe uma arruela de pressão, e depois em seguida vem a corda. Encosta na mão, depois de tudo encostado na mão, você encaixa, verifica que ele entrou certinho, depois é que você aperta. Desce, encaixa. Verifica que você tem que centralizar. Entrou. Depois que entrou, você pode dar uma reapertada. Alguns até fazem o seguinte, ele aperta puxando para cima, assim, ó. Porque para cima ele trava a rosca. Outros com o alicate segura a cabeça do parafuso e apertam. Tem um alicate para mim? Então veja bem, se você pegar aqui com o alicate, prender isso daqui e em seguida vier por debaixo, tá? Você passa a ter garantia que você travou completo. Dá uma olhada, ó. Você apoia, não é para fazer muita pressão que você pode estragar. Só apoia. E aí você vem aqui, ó. Você evita que ele fica virando na sua mão, tá vendo? E você faz como fosse um aperto de um motor de um carro ou como se estivesse apertando o pneu de uma roda de um carro. Você vai fazendo alternado, cruzado. Apertou aqui, vem para cá, apertou aqui, vai para lá. Nunca procura. E sempre verificando que ele esteja penetrando perfeitamente lá dentro. Tá? Legal. Aí você reaperta ele, acabou. 2 apertados já é o suficiente para você acabar de apertar o resto aqui fora, tá vendo? Então isso daqui, ó, geralmente é posto uma chave de fenda de um lado e acaba de reapertar. Aí você faz a confirmação do aperto. Agora nós temos uma tampa cega, que a gente chama, que é uma tampa lisa, plana, sem furo. Se você quiser pôr um desenho, você põe. Se quiser pôr uma letra, você põe. Se quiser pôr uma identificação do seu tijolo, você cria um logotipo seu e coloca aí, que pode ser inclusive com borracha. Não pense em você que se você pôr uma borracha aqui, ela vai estragar. Porque a máquina de tijolo tem uma pressão chamada progressiva, não ativa, não é impacto. Ela pega e faz isso. Se você colocar um ser vivo aqui dentro, vamos falar uma formiga, puxar a terra, prensar, você não mata a formiga. Quando você tirar, a formiga sai andando. Por quê? Porque ela é progressiva. Fica duro, mas ela é progressiva. Vamos entender melhor. Se eu pegar um balde de terra, levantar aqui em cima e soltar, bater na minha cabeça, pode me matar. Mas se eu pegar um balde de terra e for soltando a terra aos pouquinhos em cima da minha cabeça, ela é progressiva, não me faz nada. Vai batendo. Se eu estiver dentro de um funil, me lacra de terra, mas não me mata na pancada. Deu para entender? Bom, agora vamos fazer um tijolo já com semifuro. Coloca-se a alavanca
Nesse caso, vai ter uma área maciça aqui em cima. O volume de terra altera. Mas nós temos um agravante. Nós preparamos a terra na umidade daquela hora e enquanto nós estamos aqui batendo papo, a terra já está quase seca. Vamos fazer um tijolo para ver uma coisa. Puxou, levou, lastrou, prensou, tirou o tijolo. Por quê? Porque você tem um lado maciço, agora tem mais terra. Tirou um tijolo. Olhando aqui, você tem um tijolo maciço. Tá? Tirando fora, ele é um tijolo parcialmente furado. Se vai ter fêmea, macho, você que escolhe no modo que você coloca aqui embaixo. Então dá uma olhada, é um tijolo parcialmente vazado. Para que aplicação disso? Aí é que está o negócio. Eu vou fabricar lareira, eu quero esse. Eu não quero um tijolo todo vazado. Eu quero fazer o assoalho onde eu vou colocar a placa refratária da churrasqueira. Para que eu quero um tijolo furado? Eu quero um tijolo, no mínimo, parcialmente lacrado. Eu quero assentar como antigamente assentava na colher de pedreiro, na massa, modo de dizer. Eu prefiro ele vazado, parcialmente vazado, liso sem o macho e fêmea aqui do lado de cá, mas parcialmente vazado, para que eu possa, inclusive, quando pôr massa, ter aonde a massa se esconder e alojar aqui dentro. Ela forma isso daqui, ó. Ela forma isso daqui, ó. Aonde pegar. Então, para que serve o tijolo? É uma coisa que você tem que ver a necessidade de cada cliente. Tá? Então, nós vamos agora fazer o seguinte. O que sobrou de terra aqui? Olha bem, ele vai puxar. Faltou terra. Tá? Se eu prensar um tijolo faltando terra, seria isso aqui, o que eu vou ter? Tijolo mal compactado, consequentemente podre. Então é muito importante que você mantenha um padrão de ele vai prensar esse tijolo com faltando terra. Não estou dizendo que ele não sai. Estou dizendo que ele não tem pressão. Com excesso de cobre, o que ele tem? Um tijolo podre. Saiu. Tirar aqui é muita respiração. Porque se o cara pegar de qualquer jeito aqui, ó, ele pode quebrar. Ele não tem muita resistência. Porque aqui eu tenho, você viu lá, quase 1 centímetro de terra. Virou? Meu amigo, máquina de tijolo, é só limpeza, mais limpeza na máquina, matamos aqui. Agora vamos falar em máquina de bloco, né? E